E aí, pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai começar mais um podcast e hoje é um pouco diferente, porque eu resolvi convidar dois egressos, né, ex-alunos da Engenharia de Alimentos, para a gente poder conversar um pouco mais sobre como é que é o curso, quer dizer, como é que foi para eles, né, estar aí no mercado de trabalho. Então, eu convidei aqui a Gabriele e o Luciano, que são alunos da primeira turma de Engenharia de Alimentos. E aí eu queria falar primeiro com a Gabi, depois com o Luciano. Vou deixar as mulheres primeiro, né, Luciano? Sim, Luciano fala demais. Vou deixar a Gabi, então, se apresentar para o pessoal que não a conhece, né, que é da engenharia, mas não a conhece. Meu nome é Gabriele e eu sou da primeira turma de Engenharia de Alimentos aí do IFMT Bela Vista. Bacana, Gabi. E o Luciano? E aí, Luciano? Pessoal, meu nome é Luciano, fiz parte da primeira turma de Engenharia de Alimentos do Instituto Federal. É um grande prazer estar aqui, compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência e do que a gente está fazendo hoje, né, atualmente no mercado de trabalho, nas áreas de pesquisa, e contribuir aí para o sucesso de cada um de vocês. Bacana, Luciano. Bom, já queria aproveitar e perguntar, acho que é a pergunta que não quer calar, né? Todas as pessoas que estão no curso sempre me questionam, professora, como é que é esse mundo do trabalho? A gente vai conseguir estágio fácil? Essa é a maior preocupação que eu vejo dos alunos. E aí eu queria ver com vocês, primeiro, Gabi, como é que foi a sua inserção, né, no mercado? Hoje em dia o pessoal não usa mais mercado, né? Usa mundo do trabalho. Como é que foi a sua inserção, então, nesse universo? Foi tranquilo, o estágio? Para chegar no estágio foi bem tranquilo. Assim, você precisa buscar onde você quer ir. Você quer ir para uma multinacional, você quer ir para uma empresa pequena, então monte seu currículo. Na época, eu nem sei se usa o currículo ainda impresso ou se está usando o Lattes para estágio também, eu não sei como que tá, mas na minha época era impresso, eles pediram impresso. Então, você monte de acordo com aquilo que você quer desenvolver para aquela empresa, que seja interessante para eles. E foi isso que eu fiz. Eu desenvolvi o meu currículo de acordo com o que a empresa almejava para um estagiário. Então, eu consegui entrar na época era BRF, e graças a Deus, assim, eu tive muita sorte, eu tive verdadeiros anjos lá comigo, que foi os meus mentores, né? Na época, a gente tinha que desenvolver um trabalho lá dentro para buscar uma efetivação lá dentro da empresa, né? Para ver se você era um qualquer. E eles te deixam bem livre, assim, você decide, porque ou você ganha seu salarinho no fim do mês não fazendo nada, se você quiser, como um profissional medíocre, ou você busca o resultado e tenta garantir sua vaga na empresa. E aí eu tive incentivadores lá dentro e eu buscava garantir a minha vaga na empresa. Então desenvolvemos um projeto lá que teve muito resultado. Quando eles viram que eu estava desenvolvendo um projeto, eles começaram a incentivar, porque lá os estagiários não eram muito incentivados, porque a maioria que entrava, inclusive uma crítica aí para as outras universidades, né? Porque a maioria dos engenheiros de alimentos que entravam lá eram, a gente usa o termo, eles eram folgados, digamos assim, entendeu? Eles eram folgados e não faziam de acordo com os procedimentos que era pedido, sabe? Era só para você trabalhar, usar suas 6 horas para trabalhar. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu era do IFMT, a primeira estagiária do IFMT na BRF, porque não tinha, nós éramos a primeira turma. Então, eles me olharam como mais um estagiário, entendeu? Mais um estagiário. Então, eles não se importaram muito e meio que vamos ver o que vai fazer. Deixa aí mais um estagiário recebendo através da BRF, que vai ficar aí folgado, mexendo no Facebook e no Instagram. Era mais ou menos essa a imagem que eles tinham de estagiário. E aí acontece o seguinte, é a mesma coisa de você pensar assim, se você tá na estrada com o seu carro parado e aí você começa a pedir para te ajudar a empurrar, é muito difícil, alguém vai parar para te ajudar a empurrar. Você tem que começar a empurrar primeiro, para as pessoas olharem e descer para te ajudar. Então, foi mais ou menos dessa forma. Ninguém me ajudou. Quando eu cheguei lá, eu comecei a desenvolver o projeto e os meus mentores não queriam saber. E era mais ou menos assim: chefe, me ajuda isso e tal, tal. Ele, eu tô numa reunião, daqui a pouco eu te ajudo. E nunca ajudava, e nunca tinha. E aí eu comecei a fazer do jeito que eu achava que deveria ser feito. E estava do jeito errado.
porque a empresa é um padrão a seguir. E quando eu comecei, quando eles viram isso, eles começaram a me ajudar. Então me ajudaram a empurrar o carro. Eu já estava empurrando em carro e eles aí me ajudaram a empurrar o carro. Então, entrar no mundo do trabalho, é exatamente isso. Você tem que pegar as suas horas e fazer alguma coisa. Eu posso dizer para vocês que foi fácil? Pode ser, mas assim, eu enfrentei alguns conflitos, alguma administração de crise lá dentro, sim, mas a maioria estava na minha mente. A maioria estava na minha cabeça de eu acreditar em mim mesmo, de eu acreditar que eu conseguia fazer e que eu podia conseguir aquela vaga. Então, você falou uma coisa bem interessante, Gabi, que eu acho, é essa questão que as pessoas esperam muito do outro, né? Você entra na empresa esperando que alguém vá mandar você fazer alguma coisa, você vai ficar ali esperando alguém mandar você fazer. E, na verdade, depende de você, né? Você entra ali. Eu acho que tem muito isso, já fui estagiária também. Então, a gente, às vezes, fica ali meio perdido e tem que ter uma iniciativa. Você está ali para observar, ver alguns problemas, né? Questionar algumas coisas, está como estagiário. E também trazer soluções, né? Isso. Exatamente. Legal. E para você, Luciano, como é que foi sua trajetória no estágio? Na verdade, para mim entrar no estágio não foi tão difícil assim, né? A primeira coisa que eu fiz foi fazer um levantamento das indústrias, empresas, prestadores de serviços na área alimentícios e levar o currículo, correr atrás, se apresentar, porque até então a engenharia de alimentos não era tão conhecida aqui na nossa região, né? Era mais nutricionista, era mais veterinários, né, que trabalhavam na parte de controle de qualidade em frigoríficos. Então, você tinha que se apresentar, você tinha que falar o que você era formado, o que você faz, né, quais são as suas atribuições, até mesmo para o proprietário, o gerente, a pessoa que estiver fazendo a entrevista ali, entender a importância do engenheiro de alimentos dentro da empresa. Eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista, o meu patrão, ele disse que não precisaria do engenheiro de alimentos, né? Que para poder pagar alguém para trabalhar na área de controle de qualidade. Aí eu mostrei para ele a importância do engenheiro de alimentos, né? O porquê que deve ter alguém que controle o seu processo, né? Alguém que cuide da parte de controle de qualidade. E aí ele decidiu contratar. Não, então realmente eu preciso de um engenheiro de alimentos aqui na minha empresa. Hoje em dia, isso já não é necessário. Por quê? Porque o próprio curso em si, a profissão engenheiro de alimentos já está mais difundido, né? Então, as empresas já estão mais carentes desse profissional dentro da indústria. Então, você coloca o seu currículo, leva o seu currículo, então ele já tem ciência. Poxa, é um engenheiro de alimentos, eu preciso de alguém que tem os conhecimentos, né, técnicos, especialistas aqui dentro da minha indústria. Então, já é bem mais, eu acredito que está bem mais fácil para poder procurar um emprego do que no começo, por exemplo, quando a gente entrou na faculdade, quando a gente começou a estagiar. Então, hoje está bem mais fácil do que uns 10 anos atrás, né? E então, pessoal, é muito tranquilo você entrar no mercado de trabalho, nesse mundo de trabalho. A profissão, ela abrange muitas áreas, muitas vertentes, então você pode escolher em que área trabalhar, de acordo com o seu perfil, né? Não vai tentar procurar um trabalho, um estágio, um trabalho que não cabe ali no seu perfil, né? Então, você tem essa opção de escolha. O nosso curso, a engenharia de alimentos, ela dá essa opção de você analisar e escolher aquilo que você mais se identifica e ter sucesso nessa área. Legal, Luciano. Só para contextualizar as pessoas que estão assistindo, né? Vocês trabalham, porque o Luciano falou da falta de conhecimento ainda, né? Na área de engenharia de alimentos. A Gabi já vem de uma empresa onde já é multinacional, né? A que você estagiou, né, Gabi? Então, a sua empresa ela era um pouco menor, né, Luciano? Era uma empresa a nível estadual, a que você estagiou? Ela é nível estadual, né? É uma empresa nível estadual, que eu comecei a estagiar. Então, até mesmo lá dentro não era tão conhecido, né, o profissional da área de engenharia de alimentos, né? Uhum. Você enfrentou várias barreiras, então, aí, né? Várias barreiras, várias dificuldades, né? Para você mudar a cultura das pessoas ali, o hábito delas, né?
por exemplo, o que é o controle de qualidade, qual é a importância dele dentro da indústria, por que eu preciso de um 5S, por que eu preciso de um controle de processo, o porquê que eu preciso de boas práticas de fabricação. Então, é algo assim, bem assim, é o beabá mesmo, para você ensinar, para você mudar a cultura, para futuramente começar a implantar algo mais específico ali, né? Algo mais de controle mesmo de processo, né? Eu acho que para a Gabi foi até mais fácil, porque como ela já pegou uma multinacional, então já tem muitos procedimentos implantados, né? O curso já era mais difundido, né? Então talvez foi mais fácil para ela, né, Gabi? Foi, lá eles já tinham uma política, né, vamos dizer assim, uma cultura de incentivo a pessoas. Então, estava faltando alguém para dizer que valia a pena um engenheiro de alimentos, porque quando eu entrei lá, eu entrei, aí o meu líder na época, ele disse assim, o meu chefe era o gerente, né, do frigorífico de aves, ele falava assim que ele não pensava mais pegar engenheiro de alimentos para trabalhar lá, porque todo engenheiro de alimentos que entrava não trabalhava, não sabia por que trabalhava. Ele ia pegar o pessoal da veterinária, porque o último veterinário que trabalhou bem como estagiário, né? Inclusive ele também foi contratado, ele era antes de mim, ele foi contratado e foi para Campo Verde, trabalhar no campo. E aí depois que eu entrei, o interessante é que eles começaram a só chamar o pessoal do IFMT Bela Vista. Eles não quiseram chamar de outras faculdades. Só tinha uma na época, né? Não sei se tem duas hoje. Uma imagem lá bem legal. Parabéns, meninos. Fico orgulhosa de saber. E hoje, 10 anos depois, gente, como é que vocês veem o mercado, o mundo do trabalho? Como é que vocês enxergam aí esse contexto? Hoje, atualmente, como já temos mais engenheiros formados, já temos mais cursos, né? Então, mais profissionais, ainda é um mercado interessante? Qual que é a concepção de vocês, né? A visão de vocês? Eu acho assim que a engenharia de alimentos ela está crescendo muito, né? Porque hoje se fala muito em alimentos saudáveis, você desenvolver um alimento para determinado tipo de pessoas. Hoje fala-se muito em desenvolver um produto que você consuma ele ali rapidamente, você produz ele rapidamente. Então, a engenharia de alimentos ela está crescendo muito, porque se fala muito em controle de qualidade, em qualidade de alimentos, em segurança de alimentos, né, principalmente, porque para uma empresa hoje sobreviver no mercado de trabalho, nesse mundo competitivo, ela precisa investir em controle de qualidade, ela precisa investir em segurança de controle de qualidade, ter uma boa gestão nessa área, ter todos os procedimentos, né, implantado, tanto para a indústria processadora como para a indústria que fornece a matéria-prima para essas indústrias. Então, é uma área que está em crescimento, não só na parte de indústria, mas principalmente na parte de pesquisas, né, que tem muitas áreas que está carente de pesquisadores para poder analisar esses alimentos, né, os compostos bioativos, você analisar, por exemplo, tecnologias emergentes, né, para controle de micro-organismos dentro da indústria. Então, é algo que está crescendo e tem mercado de trabalho para todo mundo, né? Na área de desenvolvimento de novos alimentos, é algo que surpreende cada dia que passa, tanto para a área da pesquisa como para a área profissional, industrial. É muito boa a profissão, requer muito de você, muito dos seus conhecimentos técnicos, né? E tem tudo para poder crescer e se dar bem, né? Em alguma área, seja na indústria, na área de processos, seja no controle de qualidade, seja em consultoria, porque hoje em dia a parte de consultoria está crescendo muito também. Então, tá aí, o mundo está aberto para você navegar. Cheio de possibilidades, né? Exatamente. Que legal, Luciano. E para você, Gabi, qual que é a sua visão hoje, desses 10 anos depois? A senhora fala assim, acaba falando a minha idade. Mas... Não, você entrou com 15, 16, era muito prodígio. Foi exatamente, prodígio. Eu acredito assim, que
que o mundo do trabalho, como a senhora falou, o mundo do trabalho, ele sempre vai estar carente de pessoas, porque não tem como a gente chegar em resultado se não for por meio de pessoas. Então, os alunos aí, eu desafio vocês a olhar para dentro da sala de vocês, para os colegas de vocês e ver quem desenvolve uma competência e quem tem uma disciplina de aprendizado. Só de vocês olharem aí, vocês vão ver que já elimina alguns concorrentes. Então, quem está disposto a se desenvolver, a puxar a disciplina e a competência, quando eu digo competência, eu estou falando de liderança, eu estou falando de relacionamento interpessoal, porque tudo isso não é um dom, é uma habilidade. Se é uma habilidade, é uma competência. Se é uma competência, ela pode ser desenvolvida. Então, independente de uma profissão, se é engenharia de alimentos, se é administração, se é músico, se você é um profissional competente, competente que eu digo que desenvolveu essas habilidades, o mercado de trabalho sempre vai ter lugar para você, porque é carente disso. É carente. Hoje, se a gente fizer uma análise e observar o temperamento das gerações, nós vamos ver que nós estamos num tempo em que pouco se chama responsabilidade para você. A gente entrega a responsabilidade para o outro. Então, isso dentro do mercado de trabalho é onde você se destaca. Se você chama a responsabilidade para você e acredita que o resultado é seu, o mercado de trabalho ele vai ser sempre, o mundo do trabalho sempre vai ter um lugar para você. Tenho uma visão muito parecida também. Eu tenho mais tempo que vocês ainda. Vou entregar minha idade agora, Gabi. Eu pensei isso, né? Tem muitos amigos meus que não continuam na área de alimentos, hoje em dia fazem outra coisa e não tem problema nenhum. Outros questionam a área, né? Eu sempre fui muito feliz dentro da área de alimentos. Atuei dentro de indústria, trabalhei em multinacional, depois eu escolhi ser professora, né? Não foi o concurso que me escolheu, fui eu que escolhi o concurso. Então, assim, essa visão que você falou de sempre desenvolver uma competência, né? E dentro dela a gente não poder trilhar um caminho, isso é realmente muito importante. E a gente aqui do outro lado, enquanto docente, dando aula, a gente consegue perfeitamente enxergar isso que você falou, de olhar para o aluno e ver aquele que só está cumprindo ali a disciplina e aquele aluno que está realmente desenvolvendo algo dentro da disciplina, né? Hoje em dia, o Instituto Federal, a gente tem projetos de pesquisa. As pessoas podem estar desde muito cedo envolvidos, né, imbuídos nisso. O Luciano hoje está no mestrado, né, está trabalhando com pesquisa também. Então, assim, falta ainda, tem muita carência de profissionais, como você disse, né? Às vezes a pessoa fala, mas está inchado esse universo. Não, né? Não tem universo inchado. Existe sempre um espaço para você, desde que você entenda qual é o seu espaço, né? Você tem que se ver dentro daquele espaço. E não esperar que alguém te coloque ali dentro, porque ninguém vai te colocar, né? Não. Você precisa ir em busca. E falar sobre isso, porque às vezes eles veem eu falando e tá falando dos melhores alunos. E eu não tô falando dos melhores alunos. Eu mesma era aluna mediana. O Luciano era quem me dava aula para passar de ano, entendeu? Muitas vezes é ele que fazia os relatórios. Eu não fazia relatório, entendeu? Ele fazia o relatório, eu só lia e depois ia apresentar. Então, o que eu estou dizendo para você? Porque às vezes você se cobra tanto porque você tem uma responsabilidade em casa, ou às vezes você tem um problema, você tem uma ansiedade, você passa por alguma doença psicossomática e esse tempo que você está na faculdade é um saco, é um estresse e você só está cumprindo tabela. O que eu estou dizendo para vocês é que a sua vontade de estar, alguma coisa que te motiva a ser um profissional melhor, vai fazer com que você se desenvolva a habilidade. Quando eu entrei dentro do mundo do trabalho, eu me encontrei ali e vi que a vontade de mostrar que eu conseguia para mim mesmo e para os homens, porque eu trabalhava com muito homem lá, eu queria mostrar que eu poderia fazer tão bem ou melhor que eles, porque você tem que mostrar que você faz melhor. Porque se você fizer igual, não serve. Você tem que fazer melhor. Então, essa vontade que eu tinha de mostrar, vamos dizer assim, que eu fui movida pela vaidade? Pode ser a vaidade. Mas o que te move faz de você um profissional competente. Seria talvez vaidade, mas desafio, né? Isso, pode ser o desafio. Eu digo vaidade porque, às vezes, você se move, a gente aprende assim que, por causa de um elogio, a pessoa trabalha motivada durante 15 dias. Então, às vezes, aquilo que é importante para ela, o reconhecimento. Se não fosse só o reconhecimento, a gente não teria tantos livros falando sobre reconhecimento, né? Vicente Falcone, o pai da gestão de pessoas, fala muito sobre isso. Então,
você buscar o que te motiva. Por que que você quer isso? O que que você quer? Sei lá, é a vontade de ter um salário melhor? É uma motivação. Ah, não é nobre. É nobre sim, é nobre. E muito coerente. Ah, sei lá, você quer ter uma casa? É muito coerente. Eu quero trabalhar, eu quero ter uma condição melhor para os meus pais, ou eu só quero ser um profissional de prestígio. Também é muito coerente. Então, você escolhe uma motivação e busque ser jogado por ela, se jogado por ela e dar 100% da sua mente naquilo. Eu já aproveito para finalizar, então, com a Gabi, que a gente já está falando um pouco sobre isso. Eu ia pedir uma mensagem para o pessoal que está iniciando o curso ou que está no meio do curso. A gente está numa pandemia, né? Tem os desafios da pandemia, algumas pessoas até se desmotivam, estando com aulas EAD, né? Não era o que esperavam, enfim. E tem também as questões pessoais, né? Que a gente sabe que a pandemia trouxe. Então, assim, eu queria saber hoje, né, com a vivência que vocês têm, porque vocês já são experientes, são pessoas que são resilientes, né, porque terminaram o curso de engenharia e outras coisas mais aí durante esse processo da vida de vocês. Queria saber hoje, continuando aí com a Gabi, então, que já estava falando um pouco sobre essa questão, né, qual mensagem, Gabi, que você deixaria, depois do Luciano, para o pessoal que está aí, ou entrando agora, ou quase se formando, que está no curso de engenharia de alimentos? A nossa imaturidade não deixa a gente entender isso, que eu vou falar para vocês. Mas é muito importante a gente sempre pensar que a maior parede que a gente vai ter que escalar está dentro da nossa cabeça. É a maior parede, você acreditar que você pode, que você consegue. Quando a gente sai do curso, a gente sai pensando que não vai dar conta. A gente sai pensando, falar assim, eu não lembro de todas as aulas de cálculo do Edgar, e agora? E não é desse jeito que funciona. E não é dessa forma, a gente entra, cria expectativa em algo e chega lá, não é aquilo que a gente esperava. E realmente não é, não tem como nem eu dizer um padrão para vocês, falar assim, é tal coisa, porque não é. Eu encontrei uma realidade diferente da que o Luciano encontrou, da que os meus colegas encontraram, chefes diferentes, colegas de trabalho diferentes. Então, o que eu posso dizer para vocês que está saindo ou que você está entrando, se você tem um problema, uma dificuldade dentro do curso ou fora do curso, porque estamos falando de mundo de trabalho, você não deixar ser arrastado por isso. Você resolver isso e ser levado por aquilo que te move, pelo seu sonho, e não pelo seu problema. Você entendeu? Então, você desenvolve aquilo que você tem dificuldade. Porque você sempre vai ter dificuldade. Quanto antes você tiver a habilidade de se corrigir, mais fácil você vai se desenvolver no mundo do trabalho. O recado que eu deixo aí para os alunos é não tenha medo dos desafios. Né? Eu tenho o costume de dizer para as pessoas que a engenharia de alimentos é algo, assim, muito bonito. Você aprende muito. Por quê? Porque cada alimento tem uma composição diferente, tem um processo diferente, tem uma legislação diferente, nunca vai ser algo igual, né? E se arrisque, você não vai saber tudo, né? Antes de você entrar no mercado de trabalho, faça uma análise de você mesmo, do seu perfil, e faça o seu melhor. Por quê? Se você, por exemplo, escolher a área de desenvolvimento de alimentos, seja o melhor nessa área. Se você quer trabalhar na parte de consultoria, seja o melhor nessa parte de consultoria. Dá o seu melhor. Por quê? Porque só assim você vai conseguir ser feliz e se enxergar como um bom profissional. E se você não sabe, não tenha medo de buscar, de conhecer, de buscar orientação, porque isso faz parte de todo profissional, seja da área da engenharia, seja da área de direito, seja da área da medicina, da nutrição. Nós precisamos de um do outro. Então, reconheça que você precisa de alguém para poder te auxiliar e vai fundo e prossiga, né? Sem medo de arriscar. Ah, mas eu nunca vi algo diferente. Nós somos preparados na faculdade. Não é para a gente saber os caminhos, né? Os caminhos para percorrer, para poder chegar em determinado resultado. Então, se você já sabe o caminho, prossiga. Eu quero agradecer vocês pela presença, pela participação e desejar muito sucesso, gente. Sei que já tem muito sucesso, mas mais sucesso ainda. Sei que o caminho de vocês está bem bonito, né? E eu espero que vocês trilhem um caminho de mais sucesso. Obrigada, gente. Agradeço, professora, pela oportunidade aqui. Por nada.
Essa Gabi é pra acabar. Eu não aguento, Gabi. Por nada.